E aí, gente, tudo bem? Vamos aqui começar a segunda metade da nossa prova, calculando o limite de x tendendo a zero dessa expressão toda aí. Bom, claramente é uma expressão que a gente não vai calcular toda junta, toda de uma vez, a gente vai separar. Então, vamos definir L1 como a primeira parte do limite e L2 como a segunda parte. E vamos abusar de L'Hopital. Vocês vão ver que alguns sinais de igual estão vermelhos. Isso significa que eu usei L'Hopital, tá? Porque eu vou usar no total de 4 vezes. Então, aquele igual a vermelho, L'Hopital, tá? Então, pensando no L1 primeiro. Se você aplicar L'Hopital, você tem ali derivada de tangente, secante ao quadrado. Derivada de x, 1. Mesma coisa embaixo. Derivada de seno, cosseno. Tranquilo, né? Só que a gente ainda precisa mexer mais, porque se a gente substituir por zero, a gente vai ver que continua dando uma indeterminação. Então, a gente precisa continuar mexendo nisso daí. No caso, eu transformei secante ao quadrado de x menos 1 em tangente ao quadrado, né? Relação fundamental. Tudo bem? E fica mais claro ainda que é uma indeterminação. Fica 0 sobre 1 menos 1, que é 0. Então, mexendo ainda, mais uma vez aplicando o L'Hopital, derivada de tangente ao quadrado. A derivada de tangente ao quadrado vai ser 2 vezes tangente vezes a derivada de tangente, que é secante ao quadrado. Derivada de 1 é 0, derivada de menos cosseno é seno. Tudo bem? Então, ajeitando, se a gente transformar tangente em seno sobre cosseno e secante em 1 sobre cosseno ao quadrado, no caso, secante ao quadrado transformar em 1 sobre cosseno ao quadrado, vai cortar um seno e a gente vai ficar com limite de 2 sobre cosseno ao cubo. Pronto. Então, o nosso limite L1 é dado pelo limite quando x tende a zero de 2 sobre cosseno ao cubo de x. Quando o x tende a zero, cosseno de x tende a 1. Então, isso dá 2 sobre cosseno ao cubo de zero, que é 2 sobre 1, 2. Então, L1 vale 2. Então, teoricamente, metade da questão está pronta. Tudo bem? Daí, pensando no L2, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai ser o mesmo número de L'Hopitals, então, limite, quando x tende a zero, de, vamos lá, derivada do x, 1. Derivada de seno, cosseno. Derivada de tangente ao cubo de x, é 3 tangente ao quadrado, vezes a derivada de tangente, que é secante ao quadrado. Tá? Feito isso, continua sendo uma indeterminação. É fácil, mais uma vez, de ver isso. Se você botar x igual a zero, aqui em cima dá 1 menos 1, que é zero. E embaixo você tem essa tangente aqui, que é zero. Então, dá tudo zero. Daí, eu coloquei, 3 tangente ao quadrado em evidência, porque não é que eu botei em evidência. Eu transformei secante ao quadrado, mais uma vez, em 1 mais tangente ao quadrado. Mais uma vez, usei a relação fundamental. Tá? Daí, só ajeitando, fica 3 tangente ao quadrado mais 3 tangente à quarta embaixo. E agora sim, eu aplico o L'Hopital de novo, mais um sinal de igual vermelhinho. Derivada de 1, 0. Derivada de menos cosseno, seno. Derivada de 3 tangente ao quadrado vai ser 3 vezes 2 tangente x vezes secante ao quadrado. Está aqui, 6 tangente x secante ao quadrado. E derivada de 3 tangente à quarta de x vai ser 3 vezes 4 vezes tangente ao cubo vezes a derivada de tangente, que é secante ao quadrado. 12 tangente ao cubo secante ao quadrado. Tudo bem? Feito isso, se a gente der uma pequena organizada, a gente consegue botar 6 tangente secante ao quadrado em evidência. Vai multiplicar 1 mais 2 tangente ao quadrado. Tá? E aí, mais uma vez, vou escrever tangente como seno sobre cosseno, para poder cortar aquele seno ali em cima. Então, eu fico com 1 sobre 6 vezes 1 sobre cosseno, vezes secante ao quadrado, vezes 1 mais 2 tangente ao quadrado. Se eu substituir
nem precisa ajeitar, só substituir. 6 está aqui. 1 sobre cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, como a gente viu lá em cima. Então, cosseno de 0 é 1, fica 1. Secante ao quadrado de 0 é 1 também, 1 ao quadrado, está aqui. Vezes 1 mais 2 vezes tangente ao quadrado, a tangente é 0, então fica 0 ao quadrado. Então pronto, fica 1 sobre 6 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 sobre 6. Então L2 é 1 sobre 6. Juntando com L1, que é 2, que a gente pode ver como 12 sobre 6, a gente obtém que o limite original, que é a soma do L1 com L2, dá 13 sextos, letra B. Beleza, gente? Então, se eu mostrasse esse slide do jeito que ele está agora, logo de cara vocês iam tomar um puto susto. Mas na real, eu só fui fazendo aos poucos, vocês vão vendo que não tem nada que você não saiba fazer. Dá um pouquinho de trabalho, mas ó, dois L'Hopital, transformação de relação fundamental, não tem nada muito misterioso aqui, tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos seguir.